Então, amados irmãos, estamos vivendo momentos difíceis, né? Todos nós, o nosso planeta, a Terra, e trazemos para a nossa reflexão da noite de hoje, no Livro dos Espíritos, no livro 4, no capítulo 2, que fala sobre as penas e gozos futuros, a pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos, de número 963, perguntou Allan Kardec aos Espíritos: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? E ele continuou, fez outra pergunta. Não é Ele demasiadamente grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Olha a pergunta de Allan Kardec. É costume a gente ouvir muitas pessoas dizer, mas como Deus vai olhar para todo mundo? Tem tanta gente, né? Eu acho que Ele esqueceu de mim, né? Ele está olhando mais para aquele outro e a mim fiquei do lado. Então, Allan Kardec fez essa pergunta e é muito oportuna para nós. E eles então responderam: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, nós sabemos que Jesus nos apresentou um Pai amoroso, né? Um Deus bom, amoroso, justo, que nos ama a todos igualmente, que não tem preferências, né? Mas que nos dá oportunidade a todos igualmente. Então, aqui os Espíritos respondem desta forma, né? Que para Deus, né, nada é demais, né? Nada é demasiado pequeno para a sua bondade, para conosco. Por mais que cometamos falhas, por mais que erramos, Deus, na sua infinita misericórdia, nos assiste a todos igualmente, sem preferências, nos dando então oportunidade para todos nós de nos redimir, de modificarmos, né, de transformar o nosso viver. Aí vem a de número 964, que Allan Kardec voltou a perguntar. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E aí ele faz mais uma pergunta. A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Porque, né, lá atrás nós tínhamos esse pensamento de que Deus nos punia. Quando passávamos por dor, por sofrimento, era um castigo, uma punição de Deus, né? E aí então os Espíritos respondem: Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Então Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, assim se passa em tudo. Ou seja, não é uma punição, é a lei. Nós é que infringimos as leis divinas. Nós é que contrariamos as leis, né? E todos nós temos o conhecimento, já sabemos o que é certo, o que é errado. Na pergunta 621, Allan Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? Né? E eles responderam, na consciência. Então, todos nós temos consciência da lei divina atuando em nós. E Jesus foi claro, né, dizendo, tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. Ou seja, toda vez que infringimos a lei divina, estamos acarretando para nós dores, dificuldades, enfermidades, né? E na 621A, porque tem duas perguntas nesta mesma, ele perguntou novamente, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe relembrar?
né? Porque nós somos relembrados das leis divinas. E os Espíritos responderam: ele a tinha esquecido, nós, o homem, né? A tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, somos lembrados, né, da necessidade de vigiarmos os nossos atos, para que possamos, então, não adoecer, não enfermar, não acarretar dores, dificuldades, enfermidades, né, em nós. Porque cada vez que infringimos a lei divina, ficamos responsáveis. Então, a culpa não é de Deus, não é Ele que se esqueceu de nós, mas fomos nós os responsáveis, né, por infringir essa lei. Estamos aqui sobre a lei de ação e reação. Tudo que fazemos, recebemos de volta, né? O caso da sementeira, tudo que a gente planta, a gente colhe. Plantou uma boa semente, vamos colher uma boa fartura, uma boa semente igualmente. Mas se plantamos, né, o mal, nós vamos colher tempestade, vamos colher dificuldades no nosso caminho. Então, para o complemento do estudo do Evangelho, nós trouxemos do livro Vinha de Luz, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, por Emmanuel, a lição que tem o título O Remédio Salutar. Então, qual é o remédio para os nossos males? Para as infrações que cometemos contra a lei divina. Qual é o remédio? Qual é as consequências das nossas infrações a essas leis de amor, que nos rege a todos igualmente? Então, Tiago, no capítulo 5, versículo 16 do Evangelho, ele nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Então, veja bem que orientação de Tiago a nós, né? E ele, nesse capítulo, ele vai traçando para nós diretrizes de comportamento, dizendo-nos que nós devemos viver em paz com todos, que devemos policiar, né, a nós mesmos, mantendo a paciência, o equilíbrio, né, mostrando que Deus é misericordioso e bom, né? E ainda nos diz que quando alguém está entre nós doentes, ele diz que nós oremos. Está alguém entre vós doente? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, diz ele, da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E aí ele diz: e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, né? E aí então ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Para que sareis. Quando nós oramos aqui, ele diz, quando a gente ora pelo outro, nós estamos também curando as nossas enfermidades. Então, é aquilo que Jesus diz: tudo que fazemos para o outro, estamos fazendo para nós mesmos. E Emmanuel, então, comenta esse texto do Evangelho, para que a gente possa compreender melhor. Diz Emmanuel: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Então, veja bem, a doença para nós é terrível, é um fantasma mesmo, terrível. Quando adoece, né, é um caos, nossa, meu Deus. E aí alguns até perguntam: mas o que será que eu fiz, né? Logo eu, porque eu fui adoecer. Mas nós não paramos para refletir: o que eu fiz? Qual foi a minha atitude para trás que ocasionou esse mal, essa enfermidade? Não, nós nos perguntamos: por que Deus deixou eu ficar doente, não é? E aí a gente pede a cura, né? Sem meditar
no processo que nós estamos passando para nos curarmos. E aí, então, diz Emmanuel aqui que essas enfermidades orgânicas, elas são diminutas, porque a maioria tem interferência, ou seja, aquelas que são doenças do nosso passado, ou uma doença expiatória, são poucas. Mas a maioria delas tem a nossa interferência psíquica, ou seja, através do nosso pensamento. O nosso pensar, o nosso agir, nos traz enfermidades. Diz Emmanuel, a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Então, a maioria das nossas enfermidades procede da nossa alma, a profundeza, como diz Emmanuel, do nosso ser, ou seja, do nosso comportamento. No dia a dia, como nós agimos diante dessa ou daquela atitude do nosso companheiro, como nós agimos diante dos nossos colegas de trabalho, na rua, no nosso meio social, como nós agimos perante as pessoas que nos cercam. Na maioria das vezes, o que nós fazemos? Apontamos o dedo pelas falhas dos outros, criticamos a atitude do outro, condenamos esse ou aquele modo de ser daquele nosso irmão. E cada vez que nós fazemos isso, disse Jesus, estamos fazendo a nós mesmos e não nos apercebemos. E isso vai gerar o quê? Doença mental. Porque nós estamos em comunicação mental com os nossos irmãos constantemente e não nos damos conta disso. E então estamos interligados uns com os outros e todo sentimento danoso que emitimos, recebemos de volta. E é esse sentimento que nos adoece. Vai criando raízes dentro de nós e chega aquele momento que se despontam então as moléstias, as enfermidades. E Emmanuel então continua dizendo, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Ele diz, quantas enfermidades, e a gente pode enumerar algumas, não é? A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, os transtornos alimentares, o estresse. Quantas pessoas por tão pouca coisa se estressa? Ai, o meu dia hoje acabou. Nossa, aquele meu diálogo com fulano acabou com o meu dia de hoje. Fiquei estressada, estou irada, estou raivosa, né? Também tem os transtornos bipolares, os transtornos obsessivo-compulsório, e assim tem tantas outras doenças por conta do nosso pensamento. Transtorno da nossa mente, por não equilibrarmos o nosso pensamento, por não cumprirmos as leis divinas, por nos desviarmos dessas leis. Então, pensando mal, desejando mal, criticando o outro, né? Estamos fazendo isso a quem? A nós mesmos. E aí chega aquele momento que, então, para superar essas dificuldades, temos que buscar a quem? O médico. O médico divino e o médico aqui da terra. Porque o corpo recente, esse corpo físico, ele recebe as descargas que nós emitimos pelo nosso pensamento. E Emmanuel nos diz que um minuto de ira, de raiva, nós matamos bilhões de neurônios. Milhões de células nós danificamos com um momento de ira. Então, somos responsáveis pelas nossas enfermidades. Então, continua dizendo Emmanuel, qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Então, qualquer desarmonia íntima, uma
cólera, uma raiva, ou uma tristeza, ou uma mágoa que temos de alguém, ou uma crítica ferina que fazemos aos outros, porque aquilo nos ataca, né? Aí ele diz: experimentar-lhe-ás os efeitos no fígado, outro nos rins, e ainda outro no próprio sangue. Então, vem as enfermidades, a gente, nossa, mas por que será? Acho que foi alguma coisa que eu comi, me fez mal, né? Atacou o meu fígado. Olha, eu acho que eu não bebi muita água e o meu rim está, né, necessitando de cuidados. Ou, não sei o que eu fiz, deixei de comer muito ferro e agora estou com anemia bruta. Ou então estou com aquela enfermidade que dá no sangue, que até me esqueci agora o nome. Mas, enfim, as enfermidades do nosso corpo físico são criações nossas, por falta do nosso cuidado com o nosso pensamento. E continua dizendo Emmanuel: em tese, todas as manifestações mórbidas ou doentias se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Então, todas as manifestações doentias do nosso corpo são causadas pela nossa mente, né? Então, não só a doença mental, mas também as orgânicas que surgem, né? Desequilíbrio, um desarranjo intestinal, enfim, todas as enfermidades. O grande apóstolo do cristianismo, né, Tiago. Então, o grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutares, né? Então, a aproximação recíproca uns dos outros, né? O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Então, quando oramos, né, nós fazemos essa ponte de ligação uns com os outros, com aquele que está recebendo, com Deus, o nosso Pai, com os nossos benfeitores espirituais que nos assistem, né? E com isso nós vamos auxiliando aquele que está recebendo a nossa oração e vamos também curando as nossas enfermidades. Somos ajudados. Disse Jesus que tudo que fazemos para o outro, fazemos para nós. Quando estamos orando em favor do nosso irmão, estamos também pedindo por nós mesmos. Porque vamos receber de volta aquilo que emitimos. É um bem, será um bem para nós. Se for um mal, será também um mal para nós. E Emmanuel finaliza dizendo: a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Então, a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, ou seja, sem nos reajustarmos conosco mesmo, com as leis de Deus, né? Se não nos reajustarmos com as leis divinas, se não colocarmos na prática os ensinamentos de Deus, o nosso Pai, que Jesus simplificou de uma forma tão simples e clara para todos nós, mostrando o que devemos fazer para nos curarmos das enfermidades, para sermos bons. Ele exemplificou isso com a sua vida, de forma simples, pura e cristalina. Só não vamos realizar isso em nós se nós não fizermos o esforço para vencer as nossas próprias dificuldades que ainda trazemos dentro de nós, os vícios que trazemos dentro de nós, tão arraigados que não temos dificuldade para errar. Para fazer o bem exige muito, temos dificuldade para fazer o bem, porque exige de nós esforço, boa vontade, paciência, tolerância, humildade, compreensão. E isso nós ainda não conquistamos, essas virtudes, mas é um trabalho que devemos já estar realizando dentro de nós, para
conquistarmos, como disse Jesus, dentro de nós o reino de Deus, o reino do amor. Então diz Emmanuel: e quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. Nós sabemos que, de acordo com o que pensamos, com o que sentimos, nós temos ao nosso redor irmãos, não só encarnados, mas também os desencarnados, que se afinam conosco, com o nosso modo de pensar, de agir. Então, a afinidade, né? Então, se nós buscamos nos melhorar, buscando aplicar a lei divina em nós, nós vamos nos curar e vamos auxiliar os nossos irmãos que caminham conosco, encarnados e desencarnados. Não pelo falar, mas pelo exemplo, como fizera Jesus. Tudo que ele ensinou, ele não escreveu, não ditou, olha, você faça assim, faça assim. Não, vivenciou. E nós também. Então, as nossas palavras, elas falam alto, soam alto, mas o que fica é o exemplo, né? Porque as palavras entram num lado e saem do outro, mas o exemplo fica. As atitudes, elas vão falar mais alto do que as nossas palavras, né? E para também trazer para a nossa reflexão de como agimos perante as enfermidades, é um retrato, essa lição que nos traz o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, nesta obra Estante da Vida, é um retrato de nós aqui na Terra, né? Todos nós que aqui estamos nesse grande hospital que é a Terra. E o título é justamente Doentes e Doenças. Então, vou ler para que a gente possa compreender bem a lição. Diz o nosso irmão X: o respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. Penetráramos o nosocômio, acompanhando um assistente espiritual que regressava no serviço pela primeira vez, aliás, que ingressava no serviço pela primeira vez, e por isso mesmo era ali tão adventício, ou seja, tão alheio, tão estranho, né, em matéria de enfermagem, quanto eu próprio, o irmão X. Atender a 4 irmãos encarnados, sofredores, o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Designá-lo-emos por números. Em arejado aposento, abeiramo-nos deles depois de curta oração. Então, eles chegaram, fizeram uma oração próximo aos enfermos. O amigo de número 1 arfava em constrangedora dispneia, suplicando em voz baixa. Ou seja, ele estava tendo muita falta de ar, né? Valei-me, Senhor. Ai, Jesus, socorrei-me, ó Divino Salvador. Curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. O segundo implorava sobre as dores abdominais em que se contorcia. Ó meu Deus, tende misericórdia de mim. Concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Aproximamo-nos do terceiro, que mal aguentava tremenda cólica renal em recidiva, tartamudeava ao impacto de pesado suor. Piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos. Salvai-me e prometo ser-vos fiel até a morte. Por fim, clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide. Jesus, ó divino médico, atendei-me, amparai-me. Dai-me a saúde, Senhor, dar-vos-ei a vida.
Nosso orientador, diz o irmão X, enterneceu-se. Comovia-nos deveras ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemo-nos em ação. O chefe esmerou-se. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras aqui, sanou disfunções ali, renovou células mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhes as bênçãos. No dia imediato, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era diverso. Melhorados com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus. O enfermo de número 1, aquele que teve dispneia, se reportava exasperado ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Ele dizia: aquele malandro pagará, já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro e naturalmente ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. O segundo esbravejava, aquele que tinha dores abdominais. Ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou farto de rezar. Quero alta hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. O terceiro reclamava, aquele que teve cólica renal. Quem falou aqui em religião? Não quero saber disso, chamem o médico. E gritando para a enfermeira que assomara à porta: moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. O doente de número 4, aquele que tinha artrite reumatoide, vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal: saia de minha frente com seu café requentado antes que eu lhe dê com esse bule na cara. Atônitos, então, diante da mudança à vida, recorremos à prece. Irmão X e o seu irmão companheiro. E o supervisor espiritual da instituição veio até nós diligenciando, consolar-nos e socorrer-nos. Imagina, a decepção deles vendo aquele quadro, doloroso. Após ouvir a exposição do mentor, que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu bem-humorado: sim, vocês cometeram um engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para a melhoria, foram restituídos ao estado anterior, para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior. Então, essa lição nos traz a consolação, essa certeza plena de que a enfermidade, na maioria das vezes, para nós, é o remédio oportuno para que nos curemos de males que estão tão arraigados dentro de nós, que precisam ser removidos. E é somente a dor que nos ajuda a refletir sobre nós mesmos. Tem até um ditado muito popular que se diz: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se não nos melhoramos pelo amor, se não aplicamos em nós os ensinamentos de Jesus, que é amor,
né? Ele diz que só o amor cura a multidão dos nossos pecados ou dos nossos erros. Aí vem a dor, como socorro divino, para que a gente se cure das nossas enfermidades, para que a gente não caia em dívidas maiores, para que a gente não cometa desatinos maiores do que já temos cometidos, né? E aí então a dor é esse benefício para todos nós. Ela vem como um instrumento para nos auxiliar à corrigenda íntima, né? Nesse momento em que estamos vivendo, estamos aí vendo a dor assolando o nosso planeta Terra. É o remédio que vai nos ajudar a nos curarmos. Temos visto quantos irmãos médicos, outros agentes da saúde, dizendo que essa doença veio para nos auxiliar a renovar, a modificar o nosso pensar, a criar novos hábitos, adquirir novos costumes, né? Então, o cuidado que nós temos, que estamos aprendendo agora a higienizar mais as mãos, né? A higienizar a nossa roupa, a nossa veste, aonde a gente for, ter um cuidado redobrado conosco, para também com os nossos irmãos, esse mesmo cuidado redobrado, maior ainda, devemos ter com o nosso pensamento. Precisamos higienizar o nosso pensamento. Está naquele momento de fazermos a separação, como diz lá no Evangelho, separar o joio do trigo. O joio que está dentro de nós e o trigo também igualmente. Então precisamos separar com esse cuidado, termos o cuidado de higienizar o nosso pensamento, termos pensamentos, somente pensamentos bons. Transformar o nosso viver através das nossas atitudes, mas cuidando dessa higienização mental, para que não caiamos nas enfermidades que estão assolando tantos corações, entrando pelas portas do suicídio, desequilíbrios, transtornos que estão adquirindo pelo isolamento, estão isoladas porque não buscaram a presença de Deus dentro de si mesmos. Porque, como vimos, nós ajudamos as pessoas e fazemos essa ligação pelo pensamento. Ao invés de ficarmos isolados dentro de nós, vamos abrir os fios do pensamento, vamos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo, vamos pedir o auxílio divino para todos eles, auxiliar aqueles que estão à frente, né, das enfermidades, arriscando as suas vidas para salvar vidas, médicos e enfermeiros, aqueles que estão aí, os cientistas, trabalhando para descobrir medicação, remédio adequado, para nos auxiliar na cura das nossas enfermidades. Nos esquecemos desse poder divino que é a oração, recordando que tudo o que fazemos é uma oração, então precisamos ter cuidado com o que fazemos. Estamos orando a Deus ou estamos orando ao mundo? Quais estão sendo as nossas atitudes? Orar não é somente abrir a nossa boca para falar com Deus, entrar no nosso quarto íntimo e falar com Deus, não. As nossas atitudes também é uma oração, diz Emmanuel. Vamos ver como estamos orando. Estamos conquistando a nossa saúde mental ou estamos agravando o nosso estado espiritual? Aqui estamos nesse planeta Terra, nesse hospital, para curar as nossas enfermidades. Será que estamos trabalhando para nos curar ou estamos adquirindo mais enfermidades para o nosso corpo físico? Esse corpo vai fenecer, mas a alma permanece, porque somos espíritos imortais. Ao sairmos desse corpo, que não vai resistir às enfermidades, a nossa alma vai levar com ela as enfermidades adquiridas, como também levará a cura, se trabalharmos para assim conquistá-las. Então temos nesse momento um trabalho árduo, conquistar as virtudes morais. Como disse Jesus, o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não consome. Então vamos trabalhar dentro de nós, olhando os nossos irmãos como a nós mesmos. Irmãos que estão caminhando como nós, lutando para vencer as suas imperfeições. Ao invés de criticá-los, de apontar os seus defeitos, vamos corrigir esses defeitos em nós. Porque disse Jesus que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo
será luz. Então, enquanto estamos vendo o defeito dos outros, enquanto estamos criticando o comportamento dos outros, é porque nós estamos com um comportamento errôneo. Precisamos, então, corrigir a nós mesmos, porque o outro é o nosso espelho. Então, vamos ver o bem nos nossos irmãos, exaltar as qualidades que eles têm. Por menor que seja a sua qualidade, vamos exaltar essas qualidades para que elas cresçam. Vamos ajudá-los com também o nosso exemplo. Porque da mesma forma, disse Jesus, que condenamos a atitude dos outros, também somos condenados. Da mesma forma que criticamos os outros, também nós somos criticados. Então, muito melhor sermos nós criticados, condenados por alguma atitude, sermos caluniados pelos outros, do que sermos nós os caluniadores, aqueles que criticam os outros. Então, que Jesus nos ajude a nos mantermos em serenidade, em equilíbrio, diante de qualquer que seja a situação que venhamos a passar. Sabemos que vamos enfrentar momentos mais difíceis. Aqui está apenas começando as dificuldades. Então, vamos nos preparar espiritualmente para esse momento. Socorrer a nós e aos nossos irmãos. Mantermos o nosso pensamento higienizado. Não deixarmos que detritos adentrem o nosso pensar, para que o nosso agir seja consolação e esperança para aqueles que nos cercam. Que sejamos aquele que leve a paz, a luz, e não a contenda, a desarmonia, o desequilíbrio. Que sejamos nós, intermediários de Jesus, sejamos verdadeiros cristãos. Só assim nós vamos conquistando essas virtudes tão necessárias para a nossa ascensão espiritual. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, nesse momento, pela oportunidade que temos de estudar os seus ensinamentos. Compreendemos, Senhor, que ainda temos tantas dificuldades dentro de nós, mas sabemos que não estamos sozinhos, e que Tu se faz presente, nos assistindo, nos inspirando, nos auxiliando através dos nossos irmãos que nos acompanham, que convivem conosco. Somos convidados a todo instante a colocar na prática as leis de amor que nos ensina a ser bons, a fazer o bem, aonde estivermos. Assim, Jesus, rogamos as bênçãos da Tua infinita misericórdia para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados, os nossos irmãos desencarnados que caminham conosco. Também Te rogamos as bênçãos do Seu amor envolvendo todo o nosso planeta Terra, os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham buscando auxiliar vidas, salvar vidas, colocando as suas próprias vidas em risco. Abençoa-os, ó Senhor, fortalece-os na paz e na esperança de que o amanhã será melhor. Assim, envolvidos com o Teu amor, rogamos-Te, Senhor, que nos auxilie a colocarmos em prática tudo o que nos tem ensinado, para que possamos conquistar dentro de nós esse reino do amor em nossos corações. Abençoa-nos, não só hoje, Senhor, mas sempre, que assim seja.